Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais um Papo Simples. Prazer, eu sou a Larissa do Departamento Comercial e hoje nós temos aqui, primeiro, Daniel. Olá, eu sou o Daniel, sou sócio, sou diretor de tecnologia da Simples e hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui, a Dani. Seja bem-vinda, Dani, se apresente sua empresa para nós. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade da Larissa e do Daniel de ter me convidado para esse bate-papo. Então, me apresentando, eu sou a Daniela, sou formada em Engenharia de Produção pela UFSJ, iniciei minha carreira a partir do estágio na Natura. E logo que eu iniciei na Natura, eu fui para a área de inteligência analítica e performance, que é uma área que eu fui aprendendo a lidar com dados e conhecendo algumas ferramentas da Microsoft de disponibilização de dados. No ano passado, eu acabei saindo da Natura e decidi montar a DashUp, que o próprio nome vem de dashboard, que é dash, de dashboard, e up. Que a ideia dessa empresa é ela trazer um pouco mais de clareza de dados para as outras empresas, porque a gente busca tá dando insights a partir de dados reais. E também queremos que as empresas parem de gastar tempo coletando informação e comecem a gastar tempo olhando a informação e tomando decisões assertivas. Então, a DashUp, ela é uma empresa que oferece serviço tanto na parte de estruturação de indicadores, da gente mapear quais são os indicadores essenciais da empresa, para que eles servem, da onde vem a informação para montar esses indicadores, estruturar a base de dados e assim disponibilizar os dados para a gente começar a tomar ações assertivas e ter reuniões mais rápidas. Eu acho que eu falei bastante, né, um pouquinho do que é a DashUp. Se vocês tiverem alguma dúvida, Larissa, Dani, estou à disposição também. É interessante que nós, na Simples, somos clientes da Dani, né? Assim como ela é cliente nossa. E ela desenvolveu vários dashboards pra gente. Dashboards pra gente. Pra gente poder mandar pros nossos clientes, porque de fato, essa aí é uma realidade, que as empresas têm as informações, só que as formas como eles visualizam não traz um impacto, não traz nenhuma ideia do que fazer, qual caminho seguir, né? E aí, se você traz ali um gráfico, ou alguma coisa mais bonita visualmente, a pessoa pode, de repente, ter alguma ideia e mudar a direção da empresa dela. Até o que o Daniel colocou, hoje a gente está trabalhando nessa questão do BI, que é algo que talvez esteja em alta, não sei se ainda todo mundo conhece, mas é algo que a gente vem trabalhando, até mesmo para essa questão visual. Hoje, o que vocês acham sobre esse processo, né, dentro das empresas, essa questão de inovar? Como que as empresas hoje podem ver novas ideias e tomar decisões mais assertivas em cima desse BI, dessa análise mais aprofundada ali e rápida? Sim. Eu acho que o primeiro passo para a empresa começar a implementar um sistema de BI, um sistema de dashboards, é ela entender quais informações ela quer ver. Então, o que eu preciso ver para eu tomar uma decisão melhor, para eu saber que rumo seguir? Pode ser tanto na área financeira, né, na parte contábil, igual o Daniel falou, disponibilizando dados, ou até da parte de RH, porque às vezes eu quero entender qual o principal motivo de absenteísmo eu tenho na minha empresa, o que está fazendo eu gastar mais, ou o que está fazendo eu gerar mais perda. Então, primeiro eu mapeio isso, identificamos a oportunidade e a gente começa a puxar esses dados. E a empresa tem que decidir qual sistema de BI ela quer utilizar. Hoje no mercado a gente tem vários, não só a Microsoft, a gente tem vários da Google também. E tem também um que chama Tableau, que é de uma outra empresa, que é o principal concorrente do Power BI, quando a gente fala. Então a empresa primeiro ela decide qual BI ela quer usar, depois ela organiza a base de dados, porque a gente precisa ter uma base de dados boa. Porque não adianta eu ter um BI lindo, todo cheio de gráfico, todo colorido, se minha base é ruim. Exatamente. Você tem um visual lindo, só que não retrata a realidade da empresa, porque a base está toda comprometida. Então, o primeiro passo é a gente organizar a base, coletar a melhor maneira de informação. Até as próprias ferramentas de BI, elas têm maneiras de coletar dados. A da Microsoft, ela tem tipo Power Apps, que é uma ferramenta que cria pequenos aplicativos para coletar informação. Então, é uma ferramenta bem legal, que a gente consegue usar, tipo, preciso coletar uma informação que o meu sistema, ele não tem informação, por exemplo, controle de estoque. Eu tenho quantos eu tá lá no estoque, mas não tem, às vezes, quem tirou do estoque, qual horário que foi retirado. A gente pode usar o Power Apps para completar a informação do sistema, cruzar as duas informações e gerar um gráfico legal, entender quais são os principais motivos de perda, quem mais retira coisa do estoque,
qual é o horário crítico, se tá tendo alguma falta e gerar alertas. Então, as ferramentas de BI, elas são bem legais, porque elas estão em alta, igual a Larissa falou, porque elas trazem muitos insights, assim. Sim. Porque a gente consegue gerar até alertas. A gente consegue criar um dashboard que toda vez que eu sair fora da minha meta, eu vou enviar um e-mail para todo mundo sinalizando, ó, gente, sinal vermelho aqui, vamos fazer alguma coisa porque vai dar ruim. As possibilidades são enormes, né? Igual, tem um dashboard que você fez para um cliente nosso, que acontece? O bom dos dash também é que eles têm os dados em tempo real, porque você está conectado várias vezes na base de dados do cliente, né? E aí tinha uma informação que você precisava complementar, e aí parece que você criou uma ferramenta que eles preenchiam e automaticamente essa ferramenta comunicava com o Power BI e aí trazia a informação que faltava no banco deles, né? Isso, nesse caso a gente criou um Power Apps, né, que é um aplicativozinho onde você pode usar pelo celular ou pelo tablet ou computador para lançar a informação que faltava. Então, por exemplo, a gente tinha retirada de caixa, mas era um motivo muito amplo, eu não conseguia saber por que eu estava fazendo a retirada. Aí a gente criou esse aplicativo para a pessoa só lançar a informação, ó, retiramos tanto para, sei lá, pagar o motoboy, para fazer compra de tal coisa. Porque a gente começa a estratificar a árvore de perdas daquele indicador, daquele problema, para falar, tipo, ó, gente, eu tô gastando muito em tal retirada de caixa, vamos controlar melhor? Ou tal pessoa tá fazendo tantas retiradas. Porque o próprio Power Apps, esse aplicativozinho, ele é legal, porque a gente consegue pegar geolocalização, ele salva data e horário, então ele vai salvando várias informações legais. Se a gente precisasse anexar uma foto, ele conseguiria salvar uma foto também na base dele. E ele se comunica automático com o Power BI. Então ele não gera nenhum tempo a mais de atualização. Legal. Até, assim, já entrou na pergunta, basicamente, que seria a próxima, que é como que essa tecnologia, ela conversa hoje com a contabilidade e, assim, o que isso pode trazer dentro de uma empresa, né, dentro de um escritório, e nem falo só por questões operacionais, mas também por facilitar o processo. Você deu esse belo exemplo aí, mas tem alguma outra coisa, alguma outra ferramenta que você acha que pode ajudar a facilitar isso também? Eu acho que igual eu sempre converso com o Daniel, a gente tem muitas oportunidades de coisas para estar criando nos dashboards. A gente consegue criar até alguns simuladores, por exemplo. Eu quero fazer a simulação, sei lá, se eu investir X, quanto de imposto eu vou pagar? Quanto de retorno eu vou ter? A gente consegue deixar essas pré-simulações prontas para a empresa só brincar com os dados. Ela não precisa gastar tempo pensando no racional. E sem comprometer o real, né? O que já tá lá. Você pode pegar os dados que já existem na contabilidade, por exemplo, sejam dados contábeis ou relação de saídas, relação de entradas, dados da folha de pagamento. E a partir disso daí você começar a se embasar para poder ter outras visões de para onde a empresa vai, né? Sim, a gente consegue usar, por exemplo, eu tô analisando quanto de hora extra eu faço. Porque às vezes eu gasto tanto com a hora extra que compensaria eu contratar uma pessoa, que eu estaria gerando alguma economia. Então a gente consegue trazer esses insights com mais facilidade para agilizar que a empresa tome a decisão. Então é uma ferramenta que tem, tipo, 1 milhão de oportunidades, a gente só precisa pensar o que a gente quer ver e ter clareza da base de dados. Então, quando a gente integra com a base de dados da contabilidade, a gente consegue fazer simulações, brincar, cruzar as informações e mostrar de uma maneira fácil. Eu acho que o mais legal é que a gente mostra de uma maneira clara. Porque, tipo, eu, sendo bem sincera, eu não entendo muito de contabilidade. Tem um tanto de nome que eu nunca vi na vida. É pro Daniel do céu, que é isso? Então a gente vai, coloca com um nome que a pessoa consiga entender e cruza as informações. Por exemplo, tudo isso aqui é imposto, então tô pagando tudo isso de imposto. É muita coisa, eu preciso entender melhor. E aí começa a gerar mais questionamento e mais clareza pra pessoa, porque às vezes ela só paga. Agora, pelo menos, ela vai pagar, saber qual é o montante, quando que ela paga. E até começar a questionar, por que eu pago isso? Exatamente. Esse é um ponto muito interessante que você falou, porque só vem a guia para mim, mas o que você está pagando ali? De repente, tem algum imposto estadual ou federal que, através de um planejamento tributário, a empresa conseguiria reduzir. E aí foi uma visão de um dashboard que trouxe esse insight, tipo, nossa, mas por que eu estou pagando tanto desse imposto? Será que não tem nada que a gente possa fazer? Sim, acho que é uma... E a gente pode até, sei lá, combinar de gerar alguns insights, assim.
Às vezes o Daniel, como ele conhece contabilidade, conhece de T, ele pode falar, Daniel, eu queria ver dessa maneira. E a gente começa a cruzar esses dados para gerar, tipo, gente, se você tá pagando muito de imposto X, vamos tentar estudar uma outra, sei lá, uma outra maneira de estar fugindo um pouco desse imposto, encaixando em um outro lugar que é melhor. E a gente começa a gerar esses questionamentos embasados. E hoje, Dani, você acha que essa questão de aplicar esse processo dentro das empresas tem algo que seja, assim, difícil para implementar? Ou o que a empresa hoje vê? Qual que é o terror, por exemplo? Vou colocar dentro da empresa. O que você acha que é o mais difícil para a empresa hoje conseguir encontrar isso lá dentro? Ver, né, de forma clara que esse processo é algo eficaz, que isso vai trazer benefício. Se tem algo ali que seja difícil hoje. A empresa visualizar, não sei se eu coloco, eu não sei se isso talvez é importante ou não. Será que agora é a hora? Qual que são esses desafios que as empresas hoje encontram e coloca, né, os empecilhos para conseguir acrescentar isso para eles? Eu acho que o primeiro desafio é as pessoas não conhecerem muito. Porque às vezes a pessoa ela nem sabe qual é o assunto. Então, por exemplo, a gente precisa primeiro capacitar as pessoas. Então, a pessoa da própria empresa ela tem que conseguir usar o dashboard. Não adianta uma empresa ela contratar alguém para fazer um dashboard se ela não capacitar as pessoas que estão lá para eles conseguirem usar e começar a analisar. Que a partir do momento que a empresa passou pelo desafio de entender o que ela quer. Porque às vezes ela não sabe o que ela quer, igual você falou, porque ela não entende o que precisa. Então, primeiro, ela precisa entender o processo. O que é o BI? O BI é uma ferramenta que ele vai automatizar todos os processos manuais de planilhas que você tem e deixar o dado na sua mão de maneira fácil, que você olha e entende o problema. A empresa, então, ela entendendo que ela precisa disso, ela precisa buscar a capacitação e colocar algumas rotinas no seu dia a dia também. Porque eu tenho que ter a rotina de olhar o BI, eu tenho que entender por que aquele dado está saindo da meta, de ter alguma rotina de análise. Então, acho que os principais desafios são, primeiro, entender que precisa, né? Ter esse conhecimento e capacitar as pessoas da empresa. E o segundo é manter a rotina. Porque o BI ele atualiza sozinho, mas você precisa olhar para ele. Você precisa tomar alguma ação, discutir dele com outras pessoas. Essa dor é um pouco nossa também, né? Porque muitas vezes as pessoas pedem, quero uma contabilidade mais consultiva, quero os dados mais em tempo real. Mas na hora que você vai para a realidade da empresa, falta muito controle, falta muita informação, a informação está em bancos diferentes, não tem um relacionamento lógico, legal, que você possa, isso aqui está acontecendo por causa daquilo. E aí, na hora que você tenta implementar um dashboard, alguma coisa para a pessoa poder visualizar, aquilo não traduz de fato a realidade da empresa. Então, o primeiro passo, igual você falou, né? Para antes da empresa entender que precisa visualizar, ela... Beleza, entendi que eu preciso visualizar, só que antes eu tenho que me organizar para poder visualizar. E até mesmo entender o que é, né? É o que a gente estava conversando. Às vezes é porque tá em alta, eu quero ter na minha empresa. Isso acontece muito, né? Eu quero ter, e é o que o Dani falou. Às vezes, nem sempre a gente tá preparado para conseguir analisar também. Porque só ter o BI... não adianta de nada. A gente precisa ter uma análise ali, até mesmo para saber os próximos passos e a decisão para ser tomada, porque senão eu acredito que não vale de nada. Sim. Eu acho que, juntando com o que vocês falaram, o BI ele até ajuda a organizar a casa, porque eu posso usar aquelas outras ferramentas da própria Microsoft ou da Google para estar organizando o banco de dados. Tem algumas ferramentas da Microsoft, tipo o SharePoint, que ele armazena tabelas, ele armazena listas, então a gente consegue usar para ajudar a organizar. Mas a empresa ela precisa ter a rotina, a disciplina de, tipo, toda informação eu vou lançar aqui. Porque se ela não lançar, o BI não vai enxergar. Exato. E falando até dessas tendências, né? O que vocês acham aí que tá em alta ou o que tá por vir? Até mesmo colocando a pimenta aí da IA, o que será que tem por vir? O que vocês acham que essa questão de novos processos, né? Que isso pode ajudar, o que pode estar em alta também, para a gente se preparar? Eu acho que a questão da IA é o que está
em alta. Hoje, daqui a pouco, eu acho que não vai ter um profissional que não consulte uma IA para fazer alguma atividade. Então, eu acho que o que mais tá em alta mesmo é estar aproximando a IA do BI. Hoje o BI, ele já tem algumas ferramentas de IA, por exemplo, da Microsoft, é a Copilot, que eu já consigo usar o Dash junto com essa IA. Então, acho que isso está evoluindo cada dia mais para fazer análises preditivas, para a gente fazer alguma análise junto com a IA. Então, a IA já vai te falar no futuro, por exemplo, ó, você tá ruim por causa disso, e se você não fizer nada, vai ficar um caos. Eu acho que ela já vai mandar esses avisos e já vai te direcionar, tipo, ó, vamos pegar tal informação pra gente correlacionar? Então, essas análises de correlação, preditiva, de tendência, já vai tudo ser feito dentro dos dashboards e com a ajuda da IA para tomar as decisões. É uma forma mais fácil também, né? Você vai perguntar pro seu dashboard o que você quer e ele vai te responder, mas o futuro é esse. Essa questão de utilização de inteligência artificial nos dashboards é impressionante, né? Porque você pode conectar lá uma visão do seu dash com a IA e perguntar, e ela poder explicar o que tá ali, né? Aqui em tal mês teve uma queda nisso, aumentou aquilo outro, isso pode ser por causa de tal coisa, né? A IA, ela vem para poder ajudar o usuário a entender o que ele está visualizando, né? Igual muitas vezes, tem aqui um índice de liquidez. E aí, se a pessoa não sabe o que é o índice de liquidez, ela pode perguntar para a IA. O que significa esse índice de liquidez? O que pode fazer com que ele esteja ruim? Como eu posso melhorar isso? Né? Lógico que é só para ter ideia, né? Você não vai seguir exatamente o que a inteligência artificial vai dizer. Mas já é um ponto de partida. Para quem não tem nada, você já tem ali um assistente que vai te dar pelo menos um direcionamento. Sim, e as IAs, elas estão cada vez mais inteligentes, né, assim dizendo. E você tem IA para tudo hoje. Você tem IA para criar slide, você tem IA para revisar texto. Para fazer foto, né? Tudo. Para tudo, é impressionante. E eu acho que isso é o que tá em alta no momento e eu acho que vai ser por um bom tempo, assim, porque elas vão ficar cada vez mais inteligentes. Eu, um tempo atrás, vi sobre a Microsoft Fabric. Parece que, assim, pelo que eu entendi, é como se tivesse tudo... como se fosse uma fábrica de verdade, com todas as ferramentas da Microsoft, em que você pode definir o que você quer e meio que uma inteligência artificial te dizer quais produtos você vai usar e te dar um direcionamento com relação a isso. É super legal, que o da Microsoft você paga uma licença mais cara, porque ele já é um módulo hoje das licenças da Microsoft. E nele ele tem tudo, tipo assim, tem lugar, tem um warehouse pra você estar guardando os dados, armazenando lá, tem o fluxo de dados, e ele permite que mais usuários tenham acesso também. Então sei lá, é um mundo que tá evoluindo cada dia mais. É impressionante a possibilidade que a gente tem com relação a isso daí. Só que a gente esbarra sempre na questão dos controles das empresas, né? Porque não adianta você ter uma ferramenta extremamente tecnológica que vá desenvolver sozinha um dashboard, sendo que os seus dados não traduzem a realidade da sua empresa. Sim. É verdade, o controle da empresa ele é muito importante. E eu acho que quando a gente começa a controlar, a mapear os processos da empresa, a gente acaba esbarrando em outra dificuldade. Que é tipo, eu processualizei tudo que eu tenho na empresa. Às vezes eu travo a evolução, porque eu não quero que melhore para não sair do processo que eu já processualizei. Então acho que acaba virando um dilema. Então a ideia é a gente processualizar de uma maneira fácil também, tipo, meu processo ele é assim, mas ele tem que ser fácil de eu atualizar ele, se eu inovar, agora eu não tenho aquela etapa mais, para eu manter meus controles e processos atualizados para a gente conseguir fazer consulta, ter dado e assim gerar insights. Você já esbarrou alguma vez em alguém do tipo, pra que eu vou fazer um controle, uma outra coisa, se eu posso colocar aqui na minha planilha e eu tenho aqui um gráfico na minha planilha? Você já pegou alguma situação assim? Já. As pessoas... É que, tipo assim, o Power BI, os BIs, eles são uma evolução muito boa do Excel. O Excel, ele ainda pode ser a base para algum dado. Só que ele é muito passível de erro. E aí você tem que provar para a pessoa que ele não é o melhor tipo de controle. Porque a pessoa vai lá, arrasta a fórmula. Aí você arrastou errado. Você ferrou todo o seu dado. Você perdeu tudo e você não tem backup. E até você achar isso daí. Que desespero.
É terrível. Por isso que às vezes a gente fala assim, vamos criar uma forma nova de coletar dados, e às vezes a gente cria um Power Apps, um aplicativo. Porque ele tá tudo armazenado no banco. Então, mesmo que a pessoa fale assim, eu quero corrigir. A gente cria uma função de corrigir, mas que o antigo fica registrado. E ele não se perde, porque ele tem backup. O Excel, ele ainda é usado como base para armazenar, às vezes, um controle que eu não tenho. Mas para fórmula, gráfico, essas coisas, ele dá muito errado. Porque ele começa a ficar muito pesado. Porque as pessoas querem pôr 10 abas, todas com gráficos dinâmicos, cruzando informação. E cada vez fica mais pesado. Não, e até eu acho que entra também a questão de armazenamento, né? Hoje a gente consegue colocar isso tudo em nuvem. BI mesmo é tudo em nuvem, né? Então, de uma forma ou de outra, você otimiza também até a questão de espaço de armazenamento dentro da empresa e até mesmo, enfim, né? O espaço físico, porque dependendo você precisa de um servidor muito grande ou lugares, né? Para colocar backup, como HD e, enfim, outras coisas. Acho que isso também facilitou muito. Sim, você não precisa muito perder espaço físico mais armazenando coisas, informações. Assim, eu particularmente acho o Excel uma ferramenta, nossa, fenomenal. É perfeito para o que ela se propõe, né? Quero fazer uma projeção aqui, quero fazer uma comparação, quero fazer uma estimativa pequena, ok. Mas aí na hora que você já começa a fazer análise preditiva, igual você falou, tudo mais, o Power BI, na hora que você conecta no banco e trata ali, nossa, a velocidade de processamento e a qualidade das informações é perfeito. Sim, e o BI você pode consolidar 30 Excels. É isso que eu ia falar, exatamente. Você otimiza até o tempo de procura. Você abre um Excel, depois abre outro e faz a comparação e vai para um... E assim, no BI é um clique. E fica tudo na mesma linha para você ver. Você consegue fazer um gráfico de linha, assim, comparando. Nossa, tá caindo isso, tá subindo. Você precisa buscar informação, porque no Excel você consegue fazer. Eu também acho que Excel é uma ferramenta... sei lá, espetacular. É muito legal. Ele é muito bom. Até fazer algumas macros, as coisas funcionam legal. Às vezes você consegue fazer uma macro para puxar um dado automático do sistema se seu sistema não tem um banco de dados aberto para consulta. Então isso às vezes a gente usa. Por exemplo, na Natura a gente criava uma planilha que a gente falava que era o play. Todo dia de manhã a gente apertava o play, porque a macro entrava no sistema, tirava todos os relatórios que a gente precisava e depois a gente rodava o BI. Então, a gente usa o BI e os bancos de dados para tratar os dados e usa o Excel só para complementar essa parte que o sistema não faz. Porque, às vezes, a gente tem muitos sistemas hoje que eles ainda não têm um banco de dados aberto para consulta. Ou eles não desenvolveram uma API, ou eles são muito travados até por regras de segurança da informação. Então, você precisa dar uma voltinha nele para você conseguir ter o dado de maneira automatizada e clara. Ele é uma ferramenta, o Excel, legal de apoio. Que a gente usa muito, simula bastante coisa lá, usa para auxiliar, guardar dados ou para buscar dados, mas a melhor maneira de visualizar é algum BI, alguma coisa assim. E já teve algum cliente, algum projeto que você participou, Dani, que você pegou o dado ali e na hora que você traduziu isso num dashboard, a pessoa que é responsável por tomar a decisão olhou aqui e falou, nossa, não acredito que tá dessa forma? Que trouxe, de fato, uma mudança de tipo, nossa. A gente, eu já vivi muito esses casos quando a gente fala de perdas de empresa. Porque quando a gente tem uma empresa que ela tem uma operação e ela tem umas perdas intrínsecas ao processo. Quando eu vou fabricar alguma comida, por exemplo, eu vou jogar fora, vai sobrar beiradinha, sei lá, Só que normalmente esse dado, ele fica partido. Quando a gente olha lá na DRE, se eu estiver falando errado, você me corrija, Daniel. Quando a gente olha lá, você vai ter uma perda, mas ela não é toda a perda que eu tive do meu processo. E ali ela é só um número. Ali é só um número. Então, normalmente, quando eu pego todo esse dado de perda de inventário, perda de processo, perda por contaminação, perda de qualidade, junto tudo isso num número, a pessoa olha, ela vira assim, nossa, eu não acredito que eu jogo esse tanto de dinheiro pelo ralo, porque eu tô perdendo. E ela começa a ter algumas ações, algumas análises para tentar evitar. Por exemplo, se eu tô falando de comida, tem exemplo, por exemplo, dessas empresas de brownie, que elas partem o brownie e sobra a casquinha, elas reaproveitam aquela casquinha e vendem a casquinha. Você já viu?
Tem uma famosa dessas que vendem a casquinha do brownie. Então, ela evita uma perda. Então, a gente pode começar a pensar, quando vê o número, de formas de evitar a perda. Sei lá, se a gente fizer algum pokayoke, né, pra gente evitar que aquele processo danifique o produto que eu tô produzindo, eu começo a perder menos. Se eu começo a fazer uma contagem maior de estoque, anotar melhor, eu consigo perder menos. Então, normalmente, quando a gente vê o número de perdas, é o primeiro passo pra gente começar a reduzir ele. Porque eu consigo ver qual material eu perco mais, em qual momento do processo eu tô perdendo. E assim, a gente consegue ganhar dinheiro, né? Tipo, eu evito de perder. Você otimiza o processo como um todo, né? Porque você começa a visualizar ali, nossa, mas por que eu tô perdendo tanto nessa etapa do processo? Vamos entender melhor. E aí o BI serve para poder trazer base para, ó, tava assim, agora já tá nesse outro nível aqui de perda. Sim, a gente tem uma perda, cara, é bem legal, que é o giveaway, que é sobrepeso, por exemplo. Ah, eu invaso água. Eu vou ter água, eu mando 200 ml. Eu tenho uma regulamentação que fala, tipo, eu posso ter, sei lá, 5% a menos ou 5% a mais. Mas se eu mandar os 200 ml, eu vou estar ganhando. Porque o que eu mando 201, 205, eu vou estar perdendo. Quando a gente começa a anotar esse dado, a gente consegue ver, tipo, se eu tiver uma máquina melhor, mais precisa, eu vou economizar 10. Sei lá, se de 10 em 10 eu consigo comprar um equipamento melhor. E consigo ganhar mais, entendeu? Evitar que eu perca mais e ser mais preciso naquilo que eu invaso. As pequenas mudanças que depois trazem resultados mais significativos. Sim. Top! A conversa rendeu, acho que o papo, né, foi maravilhoso. Agradecer a Dani aqui por ter aceitado esse convite. Nossa, acredito, foi de grande valia, não só pra gente, mas também pra quem tá assistindo, tenho certeza. Pra conhecer também essas novas tendências que tá chegando e entender, porque muitas das vezes o empresário também, ele tá procurando novas formas de visualizar, entender mais sobre esse processo. Eu acredito que esse bate-papo foi fantástico. Eu queria agradecer também o convite da Simples, a parceria. E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar, a gente conversa. Que eu acho que é um assunto que cada dia vai ser mais falado. Então, acho que é um convite também para as pessoas se atualizarem e começarem a entender melhor seus dados. Beleza, perfeito, Dani. Agradeço a sua disponibilidade em vir aqui para poder conversar com a gente. Eu conheço o seu trabalho pela parceria que a gente tem lá no escritório. E, assim, você viu que manja pouco, né, Lari? Então, parabéns pela forma como você lida com as informações das empresas também, né? Sempre preocupada em trazer melhorias para as empresas. Isso é muito importante. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Bem, agradecer você mais uma vez, obrigado pelo convite. Pessoal, encerramos aqui mais um Papo Simples. Fique ligado que daqui a pouco a gente tem mais um episódio saindo por aí.